E sabe o que aconteceu, Toninho? Pensa de 130 pessoas não cair para 60. Olhando o turnover que aconteceu nesse momento, nesse período, né, 2 anos no total, a gente está com, dessas 60 pessoas, só 40 são as mesmas dos 130. Exatamente. Porque, cara, então eu pensei, cara, eu precisei cair de 130 para 40 e depois ir contratando gente, 20 novas para ficar com 60. E tem uma série de coisas, Felipe, que é assim, ó, que isso vai de fluxo financeiro, vai de estoque, você entendeu? É uma coisa absurda quando você cresce e... Nossa, eu vi teu estoque lá. Você vive, é absurdo. Você vive uma coisa muito parecida, muito item. Você ter que falar assim, não, eu tenho que ter coisa para que não falte, né? Na hora que for produzir, porque tu não sabe nem quando que é. Só para você ter ideia, não sei se você pode abrir esse número, mas, cara, quando eu passei na tua prateleira de embalagem, você começou a falar os valores, eu falei, meu Deus do céu. Quanto você tem de... Pode falar, não? Pode. Quanto você tem só de embalagem de picolé lá? Cara, de picolé só eu não sei, mas de embalagem em geral tem uns 3 milhões de estoque, só de embalagem. Só de embalagem, exatamente. Meu, mas também é muita embalagem. É embalagem pra caralho. Mas por quê? Porque você tem que fazer volume, você tem que comprar no volume e você precisa pôr dinheiro na frente, cara. Exatamente. Então, e aí aquela velha máxima, você vai comprar alguma coisa de gráfica para fazer 1.000, é um valor absurdo. Valor. Se você vai fazer 5.000, melhora, fica mais legal. 10.000, aí fica bem bacana. 100.000 é o preço ideal. Aí você fala assim, bom, 100.000 leva quanto tempo? Leva 8 meses para vender. Bom, tá bom. Aí você vai colocar na frente. Só que isso é fácil quando você tem 3 SKUs, né? Quando você tem 300 e pouco. Quantos SKUs tem? 300 e pouco? 340. Puta que pariu, bicho. 340 coisas. Então, embalagem interna, embalagem externa, palito, embalagem, isso e aquilo. Às vezes, para formar um produto, você tem 3, 4 tipos de coisa dentro daquele produto. Então, é um pouco confuso, entendeu? E também o crescimento está nisso. E aí, se acontece alguma coisa no meio do crescimento errado, bicho, aí já era. Às vezes uma inadimplência, um problema com uma equipe. Sim. Aí é loucura, mas isso não tem como fugir. E o que eu sempre falo para as pessoas que querem crescer é analisar bem o quanto de dor de cabeça ela quer ter. Porque, é ruim não ter dinheiro? Mas é também tão ruim ter dinheiro e não saber que tem. Tão ruim, eu acho tão ruim quanto, eu acho que é até pior, velho. E não saber o que tem. Porque assim, às vezes eu invejo, eu sempre olhei, cara, olha que idiotice isso. Mas às vezes eu vi um empreendedor que tinha 3 padarias a vida inteira, com barriga no balcão, que eu chegava lá para comprar uma pizza no sábado à noite, o cara tava lá, eu falava, o que esse cara quer da vida? Pensava, sabe? Como de uma forma até preconceituosa. E o cara rico pra caralho, casa em Miami, tá construindo em Miami. Esse cara é real, esse cara foi meu vizinho. Ele existe. Aí eu tava trocando ideia com ele, ele viu além do CNPJ, porque ele nem sabia que eu saí da casa dos meus pais, né? Que eu casei e tal. E aí um dia eu voltei, ele falou, pô, cara, eu te segui lá no Instagram. E eu comecei a trocar ideia de business com ele. Sim. E, cara, eu nem sabia, mas o cara, a padaria dele alavancou ele. Cara, ele deve ter umas 20 propriedades em Miami. Sim. Com a padaria. Com a padaria e aí alavancou a construção. E na construção ele fez umas obrinhas aqui. Aí ele comprou uma casa em Orlando. Começou a comprar lá e construir lá. Tem umas 20 casas em Orlando. Tem dinheiro pra caralho. Na padaria. Sim. E eu falava, como eu era inocente. Então, eu olhava esse cara e tinha preconceito. Nossa, que cara bobo. E eu queria o quê? Instagram, internet, cara, assim, vou bombar. E existe uma coisa que é muito engraçada, né? Quando você começa a crescer, cara, uma das coisas absurdas é o investimento em CAPEX, né, cara? Total. Que você vai indo, e aí você vai comprando mais coisa. O que é CAPEX? Explica pra galera. CAPEX é todo investimento imobilizado. Você vai comprar máquina, você vai comprar cadeira. Cadeira é CAPEX, cara. Então, para mim, alguns acham que não, mas para mim é CAPEX, né? Tudo aquilo que você compra... Não, mas é CAPEX, sim. Quando valor... a gente vende de lousa, na empresa de lousa... Tudo é CAPEX, entra no CAPEX da galera. E tudo aquilo que você compra por 10 e daqui a 3 meses está valendo 4, pode ser um carro, é CAPEX. Você entendeu? Desde que esse carro seja para a utilização da empresa. Então, isso tudo... E tem uma outra coisa, né? Quando você cresce e você não acerta o tamanho do crescimento, muitas vezes você compra coisa a mais.
até de CAPEX mesmo. Total. Então tu vai chegar e falar assim, pô, essa máquina aqui produz 1.000 litros de chocolate por hora. E aí você fala, tá, só que se você errou, você comprou uma máquina maior, muito mais cara, que vai ficar parada e, na verdade, vai te dar prejuízo. Porque na hora que você, o setup, o startar uma máquina dessa, acaba sendo muito mais caro. Caraca. Então, todo esse acerto de crescimento é muito difícil, cara. Não, é impossível você acertar. É muito difícil, assim, realmente. Quantas decisões você precisou tomar nesse ano de crescimento? Exatamente. Eu precisei tomar 10 mil decisões, das micro às maiores. Cara, você vai ter errado uma porrada. Aconteceu isso com a gente quando a gente estava expandindo. Teve máquina, cara, que eu comprei, usei pouquíssimo e tá parada lá. E eu tinha certeza que ia usar demais. Ah, mas você não fez uma análise de viabilidade, amigão? Essa é a galera que pinta tudo como conto de fadas, cara. Tudo bem, você vai fazer. Lógico que você fez análise de viabilidade. E pode ter errado. Exato. Ou poderia ter mostrado uma tendência que sim, aí depois não inviabilizou. Não inviabilizou, né? Então é assim, o que a gente sempre. A gente fala isso direto, né? Que você ter com quem. A vida do empreendedor é uma solidão do cão. Né? É solidão de tudo. Né, cara? Então, muitas vezes, quando você tem uma pessoa onde você pode falar alguma coisa, onde você pode... Sabe aquela segunda opinião do médico ali? Pô, o cara falou ali e tal, uma coisa, mas eu vou no outro para ter uma outra opinião, porque é muito mais fácil quando você vê de fora. Entendeu? A conta é muito mais fácil porque não tem emoção. Exato. É muito engraçado porque o crescimento, ele embebece o cara, velho. O cara fica bêbado pelo aquilo ali. O cara não percebe nada. Às vezes está fazendo um bando de cagada e o cara não percebe. Por quê? Porque tem o lance da vaidade, né, cara? Nossa, minha empresa tá crescendo e minha família tá falando que eu sou um gênio e não sei o quê, e minha mulher... A galera chega e fala, tá rico e não sei o quê, e aí o cara só vai assinando os Pix, só vai assinando o Pix. Contratação fica fácil, eu lembro de uma época, cara. Pra eu contratar era só o cara pedir. Exatamente. Sabe? Você não tinha... O crivo baixíssimo. Eu olho isso, eu sinto que eu tava numa... Cara, é isso, parece que eu tava bêbado. Uhum. Sabe, um período meio bêbado, assim, sabe? Tipo, não, a gente tá crescendo, não, eu preciso de novos clientes. Aí o cara, cara, o nosso, tá precisando contratar mais um engenheiro. Engenheiro, amigo, cara pra caralho. Bora. Por quê? Por causa disso e disso. Não fechou, então. E eu aprovava a contratação fácil. Hoje, para eu aprovar uma contratação, sim, o cara tem que me provar por A mais B e me pedir por 3 meses para eu aprovar uma contratação. E justamente isso. Por quê? Porque você viu que não precisa. Exato. Você viu que porque às vezes ele tá emocionado com aquela demanda pontual. Sim, exatamente. Que vai passar, vai passar.